Algumas mães se destacam não pela ternura e apoio, mas por abusos emocionais, negligência e manipulação. Estas são algumas das piores mães da indústria do entretenimento e seus filhos. Terry Shields e Brooke Shields. A minha mãe era apaixonada por mim. Eu era o seu foco principal, e nós duas éramos isoladas da nossa sexualidade. Eu deveria permanecer virgem, e ela deveria ser a incrível Terry que estava sempre lá. Terry começou a cuidar da filha ainda bebê. Seu primeiro trabalho, aos 11 meses, foi como modelo para um anúncio de sabonete. No documentário sobre sua vida, intitulado Pretty Baby, Brooke Shields criticou sua mãe por não ter tomado nenhuma atitude, enquanto ela era exposta a situações altamente sexualizadas desde muito jovem. Trabalhando como empresária de Brooke, Terry permitiu que sua filha fosse fotografada nua com apenas 10 anos para Playboy e estrelasse no cinema como uma criança prostituta no filme Pretty Baby, de 1978, quando ela tinha 11 anos, apesar de Brooke ter deixado claro que estava desconfortável. No filme ela foi filmada nua e se viu obrigada a beijar um ator que tinha 27 anos. Aos 15, ela fez uma campanha para Calvin Klein com o slogan: "Quer saber o que fica entre mim e meu Calvin? Nada." Além disso, Terry era alcoólatra, algo que preocupava Brooke constantemente. As duas tinham uma forte relação de codependência. Ela se separou profissionalmente da mãe em 1995 e tomou as rédeas de sua carreira. Sua mãe morreu em 2012 aos 79 anos de uma doença não divulgada relacionada à demência. Minha mãe era uma parte enorme da minha vida e de quem sou hoje. Eu a amava, me divertia muito com ela, a respeitava. E mesmo com nossas diversas brigas, ela era minha mãe. Bette Davis e B.G. Hyman. Barbara Davis Cherry foi legalmente adotada por Bette Davis aos 3 anos de idade. Chamada desde a infância de B.G., ela adotou o sobrenome Hyman do marido. B.G. Hyman tinha 16 anos quando teve o consentimento da mãe para se casar. Barbara, em 1985, lançou um livro de memórias contando sua vida ao lado da mãe famosa, intitulado My Mother's Keeper. Barbara, em suas memórias, pintou um retrato sombrio de sua mãe, descrevendo-a como uma mulher dominadora, alcoólatra e egocêntrica, pronta para usar qualquer pessoa para alavancar sua carreira. Ela revelou episódios de manipulação e crueldade, onde Bette teria chegado ao extremo de simular suicídios para castigar seus próprios filhos. Um desses momentos foi quando Barbara, ainda criança, se viu diante da porta trancada do quarto de sua mãe, que fingia ter uma overdose de remédios. O terror daquela noite fez com que Barbara dormisse no chão, esperando por um amanhecer que trouxesse alívio. No dia seguinte, Bette disse a ela: "Espero que isto te sirva de lição." As palavras de Barbara encontraram seu caminho nas páginas do livro, que rapidamente se tornou um best-seller. No entanto, enquanto o mundo se envolvia com essa história, muitos a criticaram. Afinal, Bette Davis não era apenas uma lenda de Hollywood, mas uma mulher que ainda estava viva e lutando contra as adversidades de um AVC. Os colegas de Bette, indignados com as alegações de Barbara, contestaram a precisão dos relatos e defenderam a reputação da atriz. Enquanto isso, os laços familiares acabaram, e os irmãos de Barbara cortaram relações com ela. Bette também lançou um livro com suas próprias memórias e, em seu testamento, deserdou B.G. e seus filhos. Dina Lohan e Lindsay Lohan. Lindsay Lohan tinha 11 anos quando seu filme de sucesso, Operação Cupido, a tornou uma estrela. Ela era um modelo para meninas e adolescentes, mas acabou se transformando em um espetáculo dos tabloides, talvez em grande parte devido à sua mãe e empresária Dina Lohan. Os pais de Lindsay se divorciaram em 2005, mas ela permaneceu próxima de sua mãe. As duas eram vistas bebendo, usando drogas e sendo presas por dirigirem alcoolizadas. Dina circulava pelos clubes noturnos de Hollywood com sua filha adolescente, que era fotografada desmaiada em público com muito mais frequência do que no tapete vermelho. Enquanto isso, Dina foi presa por dirigir sob influência, após uma de suas saídas em 2007. Pessoas próximas alegam que as duas usavam cocaína juntas, mas então Dina Lohan viu sua filha passar para metanfetamina e crack. Como resultado, Lindsay foi para a reabilitação. Após passar o aniversário de 27 anos internada em uma clínica em 2013, Lindsay não quis voltar a morar com sua mãe. "Se passaram muitas coisas com a minha família quando eu era jovem e cresci em um lar muito caótico. Em alguns momentos tudo estava maravilhoso e perfeito e de repente as coisas se tornavam tão incontroláveis. É uma coisa pela qual as pessoas passam, mas, infelizmente, eu demorei muito para encarar." John Crawford e Christina Crawford.
Em 1940, Joan Crawford decidiu se tornar mãe. O único problema era que Crawford não desenvolveu o seu lado materno. Após anos tentando naturalmente, ela adotou 4 filhos. Ao longo da vida, Joan convenceu a todos de que era uma mãe amorosa. Quando ela faleceu, em 1977, seus filhos pareciam desolados, até que o conteúdo de seu testamento revelou a verdade sombria. Embora ela tenha deixado para Cindy e Cat uma pequena quantia em dinheiro, ela notoriamente excluiu completamente seus outros 2 filhos da herança. É minha intenção não fazer nenhuma provisão aqui para meu filho, Christopher, ou minha filha, Christina, por razões que são bem conhecidas por eles. Essas razões logo vieram à tona. Em 1978, enquanto Joan ainda estava quente em sua sepultura, sua filha obteve uma vingança há muito esperada. Ela lançou o livro Mamãezinha Querida. O livro alega que Crawford maltratou de forma emocional e física Christina e seu irmão Christopher. As alegações incluídas no livro afirmavam que Joan acordava as crianças em acessos de embriaguez. Ela era espancada com cabides de arame, era amarrada à noite e negava comida. Chegou ao ponto de sugerir que Joan assassinou seu 4º marido. As pessoas fantasiavam sobre quem, ou que eu era, que eu tinha uma vida familiar privilegiada, rica e de estrela de cinema, diz Christina. Eu não tive nada disso. O que minha mãe queria eram fãs e cachorrinhos, não seres humanos. Um evento que ilustra a rivalidade que Joan tinha com Christina foi quando Christina decidiu tentar a sorte como atriz na novela The Secret Storm, em 1968. Por motivos de saúde, ela teve que se afastar para fazer uma cirurgia. Enquanto assistia à televisão, ela viu a mãe interpretando a sua personagem na novela. Joan havia se oferecido para substituir a filha na trama. Logo depois, Christina foi demitida da produção. As outras 2 filhas de Joan, Cat e Cindy, negaram todas as acusações da irmã. Para elas, o livro foi uma tentativa de manchar a imagem da mãe, por ela não ter deixado nenhuma herança para ela. Ethel Marian e Judy Garland. Judy nasceu em junho de 1922, depois que Ethel passou por um aborto mal-sucedido. Dentro de 2 anos após seu nascimento, a mãe de Garland a colocou no palco. O único momento em que me senti querida quando era criança foi quando estava no palco me apresentando. Ela enfrentou muitos perigos como Dorothy no filme O Mágico de Oz, mas Judy afirmou que sua mãe Ethel era a verdadeira bruxa má do Oeste. De acordo com o livro Get Happy, The Life of Judy Garland, Ethel deu a Judy de 10 anos uma mistura bizarra de pílulas energéticas e pílulas para dormir para garantir que ela pudesse trabalhar muitas horas, além de abusar verbalmente de sua filha. No final das contas, ela até conspirou com os próprios estúdios para regular sua dieta. Desde que eu tinha 13 anos, houve uma luta constante entre a MGM e eu. Se comíamos ou não, quanto comíamos, o que comíamos, disse Judy. Lembro-me disso com mais nitidez do que qualquer outra coisa da minha infância. Judy disse uma vez, ela ficava nos bastidores quando eu era uma garotinha e se eu não me sentisse bem, se eu estivesse enjoada, ela diria: você sai e canta, ou eu vou embrulhar você perto da cabeceira da cama e te quebrar. Então eu saía e cantava. Judy afirmou que sua mãe estava obcecada em tornar suas filhas famosas. Aos 19 anos, quando era casada com David Rose, Garland foi forçada por sua mãe e pela MGM a realizar um aborto. A justificativa era a de que uma gravidez poderia prejudicar sua carreira de estrela juvenil. Embora a prática fosse ilegal na época, era algo lamentavelmente comum entre celebridades. Jade Barrymore e Drew Barrymore. Jade Barrymore estava determinada a alcançar a fama e construir um nome para si mesma, então logo colocou Drew em comerciais e filmes assim que pôde. Ela fez de tudo para impulsionar a carreira de Drew, mesmo que isso significasse expô-la às festas de Hollywood e introduzi-la às drogas e ao álcool desde muito jovem. Quando tinha apenas 9 anos, a mãe de Drew apresentou sua filha ao infame clube Estúdio 54, onde Drew dançou com homens famosos e consumiam cocaína. Drew Barrymore lembrou mais tarde como sua mãe a levava para passeios noturnos com seus amigos adultos 5 noites por semana durante um ano. A estrela infantil começou a se descrever como uma garota festeira e se envolveu com cocaína e álcool em clubes adultos de Hollywood. Eu tinha uma mãe, mas ela era mais como minha melhor amiga, disse Drew. Ela dizia: você quer ir para a escola e sofrer bullying o dia todo, ou quer ir para o Estúdio 54? E eu dizia sim, com certeza. Aos 12 anos, Drew estava em reabilitação por drogas e álcool, e aos 13 tentou desistir de viver cortando os pulsos. Sua mãe a colocou em uma ala de uma clínica psiquiátrica.
Drew passou 18 meses em uma instituição psiquiátrica na Califórnia, onde frequentemente se encontrava em confinamento solitário. Depois de passar grande parte de sua infância sob os olhos do público, Drew amadureceu precocemente e, aos 14 anos, conseguiu se emancipar e ficar longe do controle da mãe. Essa separação permitiu que ela desenvolvesse sua própria identidade e buscasse sua própria jornada. Apesar das dificuldades enfrentadas na juventude, Drew emergiu como uma mulher forte, de espírito livre e independente. Meu relacionamento com minha mãe é tão complicado. Sempre tive empatia com minha mãe e tivemos uma conversa realmente incrível sobre isso. No entanto, isso não me permitiu diminuir a distância. É o assunto mais difícil da minha vida. Aos 16 anos, Drew se viu limpando banheiros por dinheiro, com uma carreira que parecia irreparavelmente danificada. Mas ela encontrou papéis, revigorou sua reputação e até eventualmente começou sua própria produtora. Seu pai morreu em 2004, e Drew disse que ela e sua mãe se falam nos dias de hoje. Barrymore teve filhos desde então e planeja dar a eles uma infância muito diferente da sua. Eu sabia que não repetiria os erros dos meus pais. Eu sabia que nunca faria isso com uma criança. Eu não estaria ausente, ou os colocaria em circunstâncias muito adultas. Eu nunca teria filhos a menos que estivesse incrivelmente estável e disposta a colocá-los em primeiro lugar. Nina Simone e Lisa Simone. Quando Nina se apaixonou por Andrew Stroud, ela achou que tinha encontrado o homem dos seus sonhos. Em 1961, eles se casaram, e em pouco tempo, ele se tornou seu empresário e depois o pai de sua filha, Lisa Simone Kelly. Mas isso não foi um conto de fadas. Não apenas Stroud era um marido horrível e violento, como Simone estava completamente despreparada para assumir a maternidade. Quando Lisa tinha 8 anos, seus pais se separaram. Então ela percebeu que sua mãe havia mudado. Quando meus pais estavam juntos, minha mãe era mais generosa e aberta, mas com o divórcio ela se transformou em alguém que você não queria conhecer. Ela estava brava. Ela havia perdido o marido e o empresário e o calcinava. Minha mãe estava zangada com o mundo e muitas vezes a única pessoa culpada era eu. Nina começou a descontar sua raiva em Lisa e se tornou violenta. Lisa não sabia o que havia acontecido com ela. Eu internalizei muitas coisas. Eu estava muito calma por fora, mas por dentro não. Nina implorava para que ela chorasse quando batia nela, mas Lisa se recusava a lhe dar essa satisfação. Ela me chamou de robô. Se você avisasse a mamãe que estava sofrendo, ela se aproveitaria disso. Fiquei insensível a muitas coisas. Na década de 70, Nina enfrentou problemas por causa de impostos não pagos. Em 74, deixou os Estados Unidos com Lisa e foi para a Libéria, depois para a Europa, chamando isso de um exílio autoimposto. Nina se tornava cada vez mais imprevisível e violenta, e Lisa começou a temer por sua vida. Quanto mais tempo ela passava com a mãe na Suíça, mais idealizava o pai na América. Nina dizia a Lisa que ele não a amava. Ela foi ao encontro do pai mesmo assim. Depois de 3 dias em Nova York, seu pai perguntou quando ela voltaria para a Suíça. Lisa ficou desesperada. Senti que se voltasse para a Suíça não sobreviveria. Lisa contou ao pai o que estava acontecendo em casa e passou 1 ano com ele em Nova York. De lá, ela foi morar com a tia no interior do estado. Dos 14 aos 18 anos, ela não viu a mãe. No meu aniversário de 16 anos, ela me enviou um cartão que dizia: "Amaldiçoou o dia em que você nasceu." Eu não reagi. Foi minha tia que ficou brava. Eu fiquei tipo: "Por que você está com raiva? Isso é normal." Ela restabeleceu contato regular com Nina, anos depois. Ela estava fortemente medicada para seu transtorno bipolar e ganhava a vida tocando em pequenos bares de jazz. Lisa, agora com 30 anos, não tinha mais medo dela. Estava determinada a mudar a dinâmica do relacionamento delas. As pessoas têm tendência a lembrar-se das coisas negativas. "Não conheço nenhum gênio que tenha tido uma vida feliz", disse ela. Sua depressão maníaca e transtorno bipolar não ajudaram. Mas ela me amou da melhor maneira que sabia. Quando Nina morreu, Lisa ficou arrasada. Quando ela morreu, estávamos nos dando muito bem, mas ainda havia muitas coisas não resolvidas em meu coração. Fiquei brava com ela por um longo tempo, por ter morrido antes que minha visão e fantasia de como nosso relacionamento poderia ser, se tornassem reais.